Olha, existe uma crise silenciosa, quase invisível acontecendo agora no mundo corporativo. Uma crise que opera nas sombras, sabe? Mas que tem um impacto gigante, tanto na saúde das pessoas quanto nos resultados das empresas. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que são os riscos psicossociais. Então, para começar, vamos pensar juntos. Quais são aqueles custos invisíveis que estão, de fato, impactando as empresas brasileiras hoje em dia? E olha, não é sobre as despesas operacionais óbvias que todo mundo vê na planilha. É algo muito, mas muito mais profundo. A resposta é um número que impressiona. Estima-se que o Brasil perde, por ano, mais de 200 bilhões de reais. É muito dinheiro. E essa perda massiva, ela vem de onde? Vem do absentismo, que é quando o funcionário falta, e do presenteísmo, que é quando a pessoa até vai trabalhar, mas não consegue render, não consegue produzir. E os dois estão ligados diretamente a transtornos mentais no ambiente de trabalho. E esse prejuízo todo começa a fazer sentido quando a gente olha para as pessoas por trás desses números. Pensa só, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vão apresentar algum tipo de transtorno mental ao longo da carreira. É um terço de toda a força de trabalho. É muita gente. E para colocar isso numa perspectiva global, o cenário é ainda mais sério. O Brasil, hoje, tem a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. A gente está falando de 9,3% da população. É quase 1 em cada 10 pessoas. Um número bem acima, significativamente mais alto que a média mundial. Ok, diante de um cenário tão alarmante, era de se esperar que alguma coisa mudasse, né? E mudou. O panorama legal mudou. É aqui que entra em cena a NR1, uma norma que está literalmente mudando o jogo. Ela torna a gestão de riscos psicossociais uma exigência legal e, olha, inegociável. Mas afinal, o que é exatamente essa NR1? Bom, é uma norma regulamentadora focada em garantir a saúde e a segurança de quem trabalha. O ponto-chave, o grande pulo do gato, é que agora ela foi atualizada. E essa atualização inclui, de forma explícita, os riscos psicossociais. Ou seja, a saúde mental passa a ter o mesmo peso, a mesma importância da segurança física. E claro, existe um prazo bem claro para isso. As empresas agora estão num período de transição. É o tempo para fazer o diagnóstico, para se planejar, mas atenção total ao calendário. 25 de maio de 2026. Essa é a data limite. Não dá para adiar. A partir daí, a fiscalização começa para valer e as autuações se tornam uma realidade. Certo. Com a lei batendo na porta, a grande pergunta é: como agir? O que fazer? Bom, agora é a hora de entrar na fase de diagnóstico. É o momento de usar uma abordagem científica para, finalmente, trazer à luz o que antes era invisível e, mais importante, tornar isso gerenciável. E esse é o diagnóstico de risco psicossocial, o DRPS. E, importante, ele não é baseado em suposições, em achismo. Pelo contrário, ele usa uma metodologia científica integrativa que se baseia em conceitos sólidos como a psicodinâmica do trabalho. Essa abordagem olha para os aspectos mais subjetivos da experiência de trabalhar, sabe? Analisando como o trabalho pode gerar tanto prazer quanto sofrimento. E esse diagnóstico, ele vai fundo, analisando 9 fatores psicossociais que são cruciais. Dá para pensar neles como os sinais vitais da saúde de uma organização, sabe? E aqui a gente fala de tudo, desde questões mais óbvias, como o assédio moral e sexual, ou uma carga de trabalho excessiva, até coisas mais sutis, como a falta de reconhecimento, um clima organizacional ruim, ou aquele desequilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Juntos, esses 9 pontos dão um retrato fiel do que de facto está acontecendo ali dentro. Para dar um exemplo concreto, vamos pegar um desses fatores, o clima organizacional. Isso pode parecer meio vago, mas não é. Se refere à percepção que todo mundo que trabalha ali tem do ambiente. Sabe, incluindo o jeito que as pessoas se relacionam, os estilos de liderança, os valores da empresa. E esse clima impacta diretamente o bem-estar e, claro, a performance de todo mundo. Ok, então o diagnóstico foi feito, os dados foram coletados, e agora? Como é que essa montanha de informações se transforma em ação, em estratégia? É exatamente aí que entra a matriz de risco psicossocial. Ela é a ferramenta que vai traduzir tudo isso, transformando dados complexos em decisões claras e, principalmente, em ações práticas.
O propósito da matriz é resumido de forma perfeita nesta citação. Ela transforma dados complexos numa visão clara, ajudando a empresa a enxergar os riscos invisíveis que afetam a saúde mental, a produtividade e a segurança. Em outras palavras, ela entrega um mapa que mostra exatamente onde os problemas estão escondidos. Tá, mas como esse risco é calculado, na prática? O processo é bem lógico e transparente, dividido em 3 passos. Primeiro, se mede a probabilidade, que nada mais é que a porcentagem de pessoas em uma situação crítica. Segundo, se avalia a severidade, ou seja, o tamanho do impacto que aquele risco pode causar. E por último, o nível do risco é calculado multiplicando um pelo outro, probabilidade versus severidade. É simples, mas extremamente poderoso. Essa matriz tem, basicamente, 4 funções essenciais. Primeiro, claro, ela identifica os riscos, traz para a superfície o que não era visto. Segundo, ela prioriza. Ela não joga tudo no mesmo saco. Ela classifica o que é aceitável e o que é intolerável para direcionar a ação para onde mais precisa. Terceiro, ela visualiza. Transforma tudo em gráficos, em cores, algo intuitivo para facilitar a decisão. E, por fim, isso é fundamental, ela integra tudo isso com os outros programas de gestão da empresa, como o PGR e o GRO, garantindo que tudo esteja conforme a lei. Certo, mas qual é a recompensa de todo esse trabalho? O que se ganha com isso? É aqui que a gente vê a grande virada de chave. Cuidar das pessoas deixa de ser só uma obrigação legal e se transforma numa poderosa vantagem competitiva. A comparação entre o antes e o depois é nítida. De um lado, uma abordagem reativa, que só apaga incêndio, com custos altíssimos de rotatividade, absenteísmo e um risco legal e financeiro enorme. Do outro, uma gestão proativa. O que ela traz? Custos operacionais menores, segurança jurídica, conformidade com a lei e, o mais importante de tudo, uma melhora clara no desempenho e na produtividade. E os benefícios económicos são muito concretos, não é nada abstrato, não é só sobre o bem-estar, é sobre o resultado no fim do mês. Menos gente adoecendo e faltando. Isso significa menos custos, taxas de rotatividade mais baixas, menos gastos com novas contratações e treinamentos, prevenção de multas e processos trabalhistas. Isso é dinheiro no caixa. É um investimento, sem dúvida, mas com um retorno claro, direto e totalmente mensurável. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão final. Nessa nova era da segurança no trabalho, em que a saúde mental finalmente ganha o espaço que merece, qual é o verdadeiro valor de uma organização que é, de facto, saudável e protegida? Como a gente viu aqui, a resposta vai muito, mas muito além dos números. Muito obrigado pela companhia.